Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Na aula de hoje a gente vai ver alguns aspectos do Congresso de Viena, que é uma reunião onde ela vai dar um novo significado sobre o que foi a Revolução Francesa, uma consolidação da Revolução Francesa e mostrar para vocês um pouquinho do que vai ser a França e o mundo pós-Revolução Francesa e pós-governo de Napoleão Bonaparte. Assistam a aula, espero que vocês gostem. Congresso de Viena e as Revoluções Liberais, capítulo 13. Congresso de Viena. O que foi? Foi uma reunião das principais potências europeias para reorganizar o mapa político europeu após a derrota de Napoleão, para eliminar as influências liberais francesas, ou seja, com a saída de Napoleão do poder, aquelas potências que tinham medo das consequências da Revolução Francesa se reúnem para reorganizar o cenário europeu e assim acabar com tudo que foi conquistado com a Revolução Francesa. Quem participou desse congresso? Áustria, Rússia, Prússia, que depois vai vir a ser a Alemanha. A Alemanha ainda não existia como país nesse momento, então era Prússia, uma parte do território alemão, e Inglaterra. Quando que isso acontece? Entre maio de 1814 a junho de 1815. Quais são os princípios básicos do Congresso de Viena? São 3 princípios: restauração, legitimidade e equilíbrio de forças. Restauração. Defendia a manutenção ou retorno das monarquias governantes anteriores à Revolução Francesa. Então, quando a Revolução Francesa é implantada, que retira o rei do poder e coloca outros, jacobinos, os girondinos, o Congresso de Viena quer trazer novamente a família de Luís XVI para o poder. Então, é restaurar aquela monarquia que governava antes da Revolução. Legitimidade. Garantir o retorno das mesmas dinastias derrubadas por Napoleão, evitando possíveis guerras civis pela disputa de poder. Então, com o bloqueio continental, que Napoleão invade alguns territórios, como Portugal e Espanha, o Congresso de Viena defende que os reis que foram presos voltem para o seu país. Então, por exemplo, na Espanha, o rei espanhol que tinha sido preso, ele volta a ter o direito de governar, o irmão de Napoleão é retirado do poder e o rei volta a governar. Mesma coisa acontece com Portugal. O rei Dom João VI tem o direito de retornar a Portugal e recuperar sua coroa. Tudo isso para evitar uma guerra civil dentro do país, de que alguém reivindicasse o trono ou essa pessoa que já estivesse ali reivindicasse o trono. E, por fim, equilíbrio de forças. Determinava que a divisão territorial não deveria favorecer uma só nação, pois o desequilíbrio poderia gerar futuros conflitos. Então, o medo dessas nações nesse momento é uma guerra entre elas. Então, se precisa fazer uma divisão territorial, tem que analisar os dois lados, não pode favorecer apenas um lado para que não aconteça uma guerra. As principais decisões que acontecem nesse Congresso de Viena. A França teve que indenizar as nações prejudicadas pelas invasões napoleônicas e ainda perdeu a sua marinha, mas pelo menos manteve seu território. A França não teve seu território invadido ou repartido. Isso ficou fixado no Tratado de Paris. Ela teve que indenizar as nações que foram prejudicadas, perdeu a sua marinha, mas o seu território ficou intacto. A Inglaterra, que era para ser enfraquecida com o bloqueio continental, acabou fortalecendo seu comércio exterior, dominando pontos estratégicos no mar Mediterrâneo, no sul da África e da Ásia. Áustria, Rússia e Prússia dominaram territórios, aumentando as suas fronteiras. Por exemplo, a Áustria dominou os Balcãs, a Rússia ficou com a parte da Polônia, parte da Finlândia, da Bessarábia, e a Prússia com uma parte da Saxônia, da Westfália e da Polônia. E a criação da Santa Aliança.
O que é a Santa Aliança? Foi uma aliança militar de ajuda mútua entre essas monarquias absolutistas participantes. O objetivo era impedir movimentos revolucionários liberais, garantindo a preservação do absolutismo na Europa e o colonialismo na América. Ou seja, é uma aliança militar, onde um ajuda o outro, chamou, a gente vai lá e ajuda, entre essas monarquias absolutistas, e o objetivo deles é impedir outras revoluções com os interesses liberais que teve na Revolução Francesa. Então, o que eles querem? Continuar com o absolutismo na Europa e continuar com as colônias na América. Então, impedir também que surgissem movimentos de independência na América. Estados Unidos, as 13 colônias, já tinham se tornado independentes, então tem que evitar que exemplos desses continuem acontecendo. Quem fazia parte da Santa Aliança? A Áustria, a Rússia e a Prússia. Tá faltando um aqui que participou do Congresso de Viena, mas não se aliou na Santa Aliança. A Inglaterra. Por que a Inglaterra não se mete nessa brincadeira? Não era interessante para a Inglaterra participar da Santa Aliança. Primeiro que a Inglaterra já tinha combatido o absolutismo com as revoluções inglesas, então ela não era absolutista. Se ela participa, vai que inventem dela ter que ser absolutista de novo, então não é interessante que façam isso. E para a Inglaterra é mais interessante que essas colônias se tornem nações independentes, e aí eles vão poder comercializar com a Inglaterra. Colônia não comercializa com nenhum outro país, só com a sua metrópole. Mas se elas se tornarem independentes, ela pode comercializar com quem ela quiser. Então era interessante para a Inglaterra que essas colônias se tornassem independentes, coisa que a Santa Aliança não queria. Então, por motivos de interesses próprios, a Inglaterra não participa da Santa Aliança. Deu certo a Santa Aliança? Não deu certo, fracassou. Pois ela não conseguiu intervir nos processos de independência na América, e na Europa acontecem também outros processos de separações de independência, como na Grécia. E aí surgem também as revoluções liberais de 1820, 1830, 1848, que a gente já vai estudar. Então, assim, acontece uma série de fatores e a Santa Aliança não tem poder para impedir que isso aconteça. Então, ela acaba fracassando. Consequências desse período, tanto o período final do período napoleônico como o período do Congresso de Viena. A Revolução Francesa e o governo de Napoleão contribuem para a crise do antigo regime, mas o Congresso de Viena permite a sobrevivência conservadora das monarquias absolutistas. Embora a Revolução Francesa e o governo de Napoleão apoiem o fim do antigo regime, o fim do absolutismo, o Congresso de Viena é um certo retrocesso. Então, ele permite a sobrevivência ainda do absolutismo. A influência napoleônica difundiu as ideias do liberalismo e do nacionalismo, assim como a Revolução Francesa também divulga essas ideias. O que é isso? Liberalismo e nacionalismo. A palavra já diz, liberalismo vem de liberal, de liberdade. É a quebra do absolutismo. É você ter liberdade econômica, liberdade política, liberdade jurídica. E o nacionalismo está voltado para a nação. É quando você reúne os seus semelhantes em um grupo e começa a valorizar esse grupo, essa nação, essa ideia de nação. Até então, não havia essa ideia de pertencer a uma nação. Isso vai surgir nesse contexto de Revolução Francesa, Congresso de Viena. E esses dois princípios, liberalismo e nacionalismo, são as bases das revoluções liberais, além de incentivar os movimentos de independência das Américas. Nos Estados Unidos, recém-independente, o Congresso de Viena incentivou a criação da doutrina Monroe. O que é essa doutrina? América para os americanos. O que é isso? É uma tentativa dos Estados Unidos de proteger a América dessas intervenções da Santa Aliança e impedir que os europeus ficam metendo o dedo aqui na América, então vamos proteger a América. Mas no fundo, o que significa esse América para os americanos é América para mim, Estados Unidos, tá?
Vamos falar um pouco sobre essas revoluções liberais. O que são essas revoluções? Conjunto de revoluções europeias com ideias liberais e nacionalistas ocorridas entre 1820 e 1848. Quais são as causas delas? Fatores ideológicos, o liberalismo e o nacionalismo. Fatores políticos, a resistência ao absolutismo, a tentativa de acabar com o absolutismo. Fatores econômicos, crises provocadas por problemas climáticos que geraram aumento de preços dos produtos. E fatores sociais, a desigualdade e a exclusão social gerada pelos governos absolutistas, aliados à miséria e à fome causadas pela crise econômica. Então, todos esses fatores juntos foram responsáveis por essas revoluções. Revoluções liberais de 1820. Tivemos a Revolução Liberal do Porto, em Portugal. O que foi isso? Os portugueses exigiam o retorno do rei e da família a Portugal. Lembrando, onde é que eles estavam? Estavam aqui no Brasil, tinham fugido de Napoleão. Depois que Napoleão é preso, ele é retirado do poder, o Congresso de Viena restaura esses governos, então permite que o rei volte, saia do Brasil e volte para Portugal. Mas Dom João VI acaba não fazendo isso e permanece no Brasil. E aí começa uma briga entre agora, ele está no Brasil, quem é que vai ficar aqui em Portugal? E aí o povo português exige que Dom João volte para o Brasil, aliás, volte para Portugal, e além de voltar para Portugal, transformar o Brasil numa colônia, porque nesse momento Dom João tinha transformado o Brasil em reino. Então, atenção, o Brasil não era nem uma colônia mais, mas também não era um país, era um reino, como se fosse um pedaço de Portugal em outro continente, fora do seu território. É como se tivesse um pedacinho de Portugal no continente americano. E aí ele foi elevado à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. E aí, com isso, a população de Portugal exige a volta de Dom João VI para Portugal e que o Brasil deixe de ser reino para voltar a ser uma colônia. Essa é a revolução. Quando nós formos estudar a independência do Brasil, a gente estuda mais a fundo essa revolução. Tivemos também a independência da Grécia nesse ano. Esses princípios de nacionalismo e liberalismo incentivaram o processo de independência da Grécia. A Grécia fazia parte do Império Turco-Otomano. Então, essa ideia de pessoas que têm características em comum, falam a mesma língua, pensam da mesma forma, têm uma história parecida, incentiva essa ideia de nação. Nós não pertencemos a um Império Turco-Otomano, somos a nação grega. Então, com isso, eles declaram a independência e se intitulam Grécia. E tiveram apoio da Rússia, contribuindo para a crise da Santa Aliança. Opa, temos um problema aí. Como assim teve apoio da Rússia? Mas a Rússia não fazia parte do Congresso de Viena, da Santa Aliança, que queria impedir esses processos de independência? Exatamente, mas aqui era interessante para a Rússia que a Grécia se tornasse independente. Então, a Rússia deixa de lado os interesses da Santa Aliança para apoiar isso, que marca também como foi ineficiente esse processo da Santa Aliança. 10 anos depois, tivemos outras revoluções liberais, em 1830. Na França, com a saída de Napoleão, Luís XVIII, lá o sobrinho de Luís XVI, que tinha morrido na guilhotina, assume o poder, restaurando a monarquia absolutista, os privilégios da nobreza e do clero, voltando como era antes. Isso com apoio dos acordos feitos no Congresso de Viena. Ele morre e é substituído por Carlos X. Com as ideias liberais, a burguesia, com apoio do povo, consegue retirar o rei do poder e quem assume é Luís Felipe de Orleans, ou seja, essa revolução faz com que um rei seja tirado do poder. Também acontece o processo de independência da Bélgica. Também com as ideias nacionalistas e liberais, a Bélgica tem apoio da Inglaterra e ela consegue se tornar independente da Holanda.
Revoluções Liberais de 1848. De novo, na França, a gente tem o rei Luís Felipe de Orleans. Ele já não era tão autoritário quanto o seu antecessor, mas ele atendia somente aos interesses da burguesia financeira, ou seja, da burguesia mais rica. Então, grupos políticos influenciados pelas ideias liberais conseguem o apoio do povo e derrotam o rei, retiram ele do poder. E quem assume? Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão, que se intitula imperador, assim como o tio, criando o Segundo Império e se intitulando Napoleão III. Acontece também a Primavera dos Povos, que é o despertar dos povos na busca pela independência e identidade nacional. Diversas regiões vão se tornar independentes, vão se declarar uma nação, e essas nações são influenciadas pelas ideias liberais, aliadas às ideias socialistas de Marx e Engels. Então, o Marx e Engels estão surgindo nesse contexto, vindo com as suas propostas socialistas, e vão surgir muitos movimentos operários, criação de sindicatos, para reivindicar a melhoria nas condições de trabalho. Vocês vão fazer os exercícios do livro, página 40, 41 e 42. Os conceituais 2, 3, 4 e 5. Contextualizados 6, 7 e 8. E aprofundamento 11 e 12. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido esse conteúdo. Não deixem de fazer os exercícios, tanto o exercício do livro proposto nos vídeos, quanto os exercícios que eu aplico em aula. Anotem as dúvidas e esclareçam essas dúvidas, me procurem se precisarem, tá? Então é isso, fiquem com Deus, se cuidem, estou morrendo de saudade de vocês, espero vê-los em breve, o mais rápido possível. Fiquem com Deus, beijo!